Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sejam bem-vindos de volta, eu sou o Anderson Loureiro. Neste vídeo nós vamos ver mais uma partida da Copa 5e-Field. Estamos na última rodada, no último vídeo vocês viram uma belíssima partida do Magnus Carlsen contra o Wesley So. Ele venceu a sua partida e encostou ali no líder do campeonato, o Ding Liren. Como vocês podem ver aí na tabela, o Magnus Carlsen com meio ponto atrás do Ding Liren. Então a torcida aqui era para o Ding Liren não vencer e o Magnus Carlsen vencer a sua partida e empatarem em pontos. Claro, o Ding Liren precisaria empatar a sua partida. Vamos ver o que aconteceu então nessa última rodada. No final do vídeo eu coloco aí o resultado desta rodada e o que vai acontecer neste torneio, ok? Vamos então para esta partida. Antes da gente começar, coloque aquele seu like de mestre, compartilhe com os amigos, faça seus comentários com suas dúvidas e sugestões. E também, se você não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho de notificações, ok? Vamos então para a partida aqui com Václav Lagrave, jogando de brancas, jogando o lance E4. Vem C5 do Magnus Carlsen, entrando na siciliana, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entrando na Rossolino, todo mundo querendo testar aí as variantes do Magnus Carlsen contra a Rossolino. Aqui bispo B5, então vem aqui o lance G6, o Magnus Carlsen continuou assim contra o Anand também, na segunda rodada deste mesmo torneio. E depois de bispo por C6, B por C6, D4, lá na partida contra o Anand ele jogou bispo G7. Aqui ele resolve jogar C por D4. A partida continuou com dama por D4. A torre está atacada lá no cantão e aqui vem o lance F6. Para bloquear a ação da dama, a ideia do Magnus Carlsen agora vai ser colocar bispo em G7, cavalo em H6, bloquear o centro aqui com D6 e depois remanejar esse cavalo para F7. Vamos ver como foi o desenvolvimento aqui do francês. Ele jogou aqui o lance roque, vem aqui o lance D6, C4, C5 é a novidade do Magnus Carlsen. A gente vai perceber que o Carlsen nessa partida vai tomar conta das casas pretas. A luta dele vai ser muito pelas casas pretas. Então aqui os peões já apontando todas as suas armas para essas casas centrais aqui, onde o Carlsen vai poder colocar mais tarde as suas peças. Vem aqui o lance dama D3, safando a sua dama, bispo G7 desenvolvendo. Agora o lance B3. A ideia do Václav Lagrave aqui não é nem colocar o bispo em B2. Ele sabe que o Magnus Carlsen vai jogar torre B8 em algum momento para poder bater aqui no peão de B2. Ele pretende manter esse bispo desenvolvido por esta diagonal. Então já faz um lance profilático aqui, safando o seu lance, o seu peão em B2. Vem aqui cavalo H6, agora cavalo C3, torre B8, bispo D2. Ambos os jogadores se preocupando em colocar as suas peças em ação. Conectou as torres. O Magnus Carlsen também precisa terminar o seu desenvolvimento. Faz ali o seu roque. Vem torre de A1 centralizando a torre. Agora cavalo F7. Este cavalo já está de olho aqui na casa E5. Uma boa casa para ele. Vem aqui o lance H4 do francês. Ele que tem um estilo bem agressivo. Vai jogar um H4 para ver se abre um pouco a posição aqui, jogando o lance H5. Aqui vem um lance muito legal do Magnus Carlsen, torre B7. Ele já antecipa algumas ações da partida e posiciona sua torre que pode passar para a ala do rei pela sétima fileira em algum momento. Além do que, ele não deixa esse peão desprotegido. Uma profilaxia muito comum nas partidas dos grandes mestres. Vem aqui então H5. Aqui o Magnus Carlsen joga G5, outro lance muito legal. Por quê? Porque o Magnus Carlsen vai querer jogar cavalo em F5 em algum momento. E com G5, o lance F4 fica impedido aqui, né? Se F4 vai ter aqui a tomada e a peça aqui em
em E5 vai ficar livre de ataques de peões, ou seja, vai ficar um monstro, um cavalo nessa casa. Então vamos ver aqui, vai ficar melhor explicado aqui no decorrer da partida. Aqui o francês jogou cavalo H2, veio o cavalo E5, atacou a dama, dama G3 e agora rei H8. Outro lance profilático, a dama está aqui em G3. É possível que as brancas queiram jogar F4 para poder bater nessa estrutura aqui. E, bom, depois de ir por F4, a dama ficaria mirando ali no rei. Esse peãozinho aqui está bem avançado, já podia entrar em H6, batendo ali, não no peão de H7, no bispo de G7. Então, rei H8 é para tirar o rei aqui, profilaticamente, desta coluna G. A partida continua aqui com F4. Veio G por F4, bispo por F4 e agora torre G8. Depois de torre G8 vem o lance torre E3. Agora vem o lance cavalo C6. Cavalo se reposiciona para poder assumir uma posição melhor ali em D4. Vem aqui o lance dama F2. Agora sim o francês tira a sua dama da coluna daquela torre ali em G8. E é nesse momento que o Magnus Carlsen vai jogar o lance liberador aqui, o lance F5. Este lance realmente deve ter dado algum bug aí na cabeça do francês, né? Porque depois de F5, o bispo de G7 está liberado e já tem uma ameaça de ganhar a qualidade aqui, jogando bispo D4. Realmente isso deve ter perturbado muito o francês, que nesta posição jogou aqui o lance cavalo F3. Eu achei até, enquanto estava assistindo o jogo, que o francês estaria entregando o jogo com esse lance, porque realmente a sequência da partida com o bispo por C3 vai causar muitos problemas às brancas. Mas vamos dar uma olhada aqui, já que é a posição crítica da partida, depois de F5, como o francês deveria seguir aqui algumas linhas interessantes que o Vaclav poderia ter escolhido. Inclusive a linha que o Magnus Carlsen esperava que ele jogasse, conforme ele disse ali na entrevista coletiva depois da partida. Veio aqui poderia vir aqui E por F5. E aqui as pretas teriam algumas continuações. Por exemplo, a jogada bispo por F5. Esse bispo por F5 tem torre G3 para responder aqui a bispo D4 com o bispo E3. Deixa a casa livre para o bispo G3, por exemplo, bispo D4, torre por G8, cheque, dama por G8, bispo E3. Não precisa se preocupar com a queda do bispo aqui, porque também está caindo o bispo aqui em D3. Então, bispo D3 ameaçando a torre, pode vir aqui bispo D4, C por D4 ameaçando o cavalo, cavalo E2. E aqui a posição estaria razoável para as brancas, até com uma leve vantagem, já que o peão aqui de D4 está caindo. Não se pode jogar o lance E5, por exemplo, se E5 viria aqui um H6 e existiria algumas ameaças com dama F6 aqui na posição. Dama G7 para defender o peão também não seria legal. Dama G7 por causa do lance dama F3, que ameaça aqui o bispo em D3 e o cavalo em C6. Seria obrigatória a tomada aqui em E2, dama por E2, e as peças das brancas têm mais liberdade de ação. Então, depois de cavalo E2, teria que jogar ali um torre C7 para manter o cavalo protegido, e a partida poderia seguir aí com vantagem para as brancas depois de torre D1 também. Então, seria uma linha boa aqui para o francês jogar. Depois de E por F5, vamos ver aqui uma outra variante que as pretas poderiam fazer, que seria bispo D4 direto, já pregando aqui a torre e ganhando a qualidade. A partida poderia seguir aqui com cavalo E2, vem bispo por E3, bispo por E3, ou mesmo a linha interessante aqui com dama por E3. Dama por E3 é interessante, porque depois de bispo por F5, cavalo F3, e a partida está equilibrada aqui, né? Vai vir aqui um dama F8,
tentando trazer a dama para ação na ala do rei. Cavalo G3, bispo D3 atacando aqui a torre em F1. A dama não pode tomar em D3 porque cai aqui o bispo em F4. Então, bispo H6 atacando a dama. E depois de dama F6, as brancas teriam uma linha de empate aqui. Muito interessante. Indicação aqui do Stockfish com cavalo G5. Tá ok? Bispo por F1. Cavalo de 3 E4 ataca a dama e a dama não pode abandonar a casa F7, porque está entrando um cavalo aqui dando mate. Então ela tem que se manter aí vigiando essa casa com dama F5 e depois de cavalo G3 a repetição de lances aqui. Seria um empate bem interessante. Bom, dito isto, já que esta era a posição crítica da partida, eu queria mostrar para vocês então estas linhas. Vamos voltar para a partida, que foi com o lance cavalo F3 depois de F5. Aqui o Magnus Carlsen fez até uma expressão de tranquilidade, tipo, de não entendi muito bem o que você quis fazer aí, mas você acaba de me entregar o jogo, certo, senhor Maxime Vacher-Lagrave? Aqui ele entregou o jogo realmente. Cavalo F3 está perdendo muito a partida. Veio bispo por C3. Aqui torre por C3 e o lance E5 na cara desse bispo de F4. Agora vem torre D3. Obviamente que esse bispo de F4 não tem muito o que fazer. Por exemplo, depois de E5, bispo H6, vem o lance F4, o bispão está preso e a dama está vindo aqui para F6 para poder ganhar aí ou o bispo inteiro ou duas peças pela torre ali de G8, com uma posição muito agradável. Então, depois de E5, torre D3 do francês, aqui ele vai tentar complicar a partida com este lance, já que depois de E por F4, que foi o lance que o Carlsen jogou, veio dama B2 cheque. Depois de torre de B, G7, aí a torre passando ali para a ala do rei, né? Vem aqui H6. E depois de H6, F por E4 dá um garfoide aqui na torre e no cavalo. A partida seguiu aqui com torre D2. Veio E por F3. Agora H por G7, torre por G7 e torre por F3. Aqui o Magnus Carlsen jogou dama G5. Dama G5 é um lance muito forte, já colocando a dama em posição de ataque. Um lance que o Stockfish indica aqui, em vez de dama G5, que eu achei interessante também, vou compartilhar aqui com vocês. Dama H4. Porque se o francês segue com o mesmo lance que ele seguiu na partida, torre de DF2, vem aqui o lance cavalo D4 e depois de torre por F4 tem o belíssimo torre por G2. Torre por G2 cheque, já arrebentando aqui a posição do rei e levando para um final ganhador, simplificando, né, para levar para um final ganhador. Aqui depois de torre por G2 tem dama por F4 e se rei por G2 tem bispo B7 cheque, também é um massacre, né? Torre de 4 F3, dama G4 cheque, se rei H2, bispo por F3, torre por, dama por, um final que o francês não ia querer prosseguir. Tá ok? Então dama H4 seria um lance bem interessante. Mas vamos lá, vamos para o dama G5 do Magnus Carlsen. Mandou um dama G5. Agora vem aqui torre de DF2, cavalo D4, torre por F4, bispo F5. Vem B4. Depois de B4 vem bispo E6. Agora o Magnus Carlsen decide manter o seu rei protegido com o apoio desse bispão, que vai voltar lá para G8, enquanto ele vai criando ameaças contra a posição do rei adversário. Vem aqui torre F8 cheque, bispo G8, B por C5, D por C5, agora dama B8. Esse lance também está entregando um pouco a partida, não compreendeu muito bem quais eram as ameaças do Carlsen. Um dos pontos importantes aqui para o ataque do Carlsen é a casa E3. A entrada da dama nessa casa realmente causa muitos problemas. Por isso, em vez de dama B8, talvez torre E8 fosse um lance
que segurasse mais, guardando a casa E3 e podendo ajudar ali na defesa conforme fosse necessário. Depois de D por C5, então vamos voltar para a partida. Vem dama B8. Aqui o Magnus Carlsen jogou dama E3. Veio aqui dama D6, batendo ali no peão D de C5. O francês também vai querer ficar de olho na casa F6 para poder criar algumas ameaças. Casa E5 também, colocar a dama na diagonal do rei. Magnus Carlsen tem que ficar preocupado com isso aí. Joga aqui dama C1, cheque, vem rei H2 e aqui ele volta para G5, defendendo o peão de C5 e também vigiando a casa E5. Vem dama D5, propondo troca de damas. Magnus Carlsen não quer trocar as damas, obviamente, quer buscar o ataque. Joga dama H4, cheque, vem rei G1 e aqui vem dama E7. Depois de dama E7, dama H5 é o lance do francês e a dama volta de novo lá para E3. Volta para E3. E aqui tem uma linha, vamos dar uma olhada aqui nessa linha com dama por C5. O que acontece com dama por C5? Bom, aqui está levando o cavalo E2 e já está caindo a dama ali em C5, mas depois de, por exemplo, rei F1, já que rei H2 está levando dama G3 e mate na sequência. Rei H1, dama H4, cheque. Então vamos lá. Depois de rei F1, tem aqui um mate na sequência. Cavalo G3, cheque. Rei G1, dama E1, cheque. Torre F1, cavalo E2, cheque. Só tem aqui H2 ou H1. Vamos lá, vamos para H2. Dama H4 é checkmate. Então tá cheio de mina aqui na posição. O Magnus Carlsen está jogando uma posição que ele adora jogar, graças à sua capacidade tática monstruosa, né? Então vem aqui depois de dama E3. O lance do francês foi dama H4. Depois de dama H4, aqui a partida vai acabar com cavalo E2 cheque, rei H1, dama C1 cheque, torre F1, cavalo G3 cheque, rei G1 e agora dama E3 cheque e o francês abandona a partida, já que não pode evitar aí ou grandes perdas materiais ou um ataque de mate. Por exemplo, se ele joga aqui para salvar a torre de 1 F2, então vem dama E1 cheque. Ele não pode jogar para H2 porque leva o mate lá em H1. Então depois de dama E1, torre F1, está levando cavalo E2 cheque e um mate ali com dama por H4. Mais uma linha aqui para a gente finalizar a partida. Depois de dama E3 cheque, se rei H2, então simples cavalo por F1, torre por F1, bispo por C4. Pode tomar o bispo aqui, mesmo que a dama esteja atacando, porque a dama não pode tomar aquele bispo, né? Depois de dama por C4, teria aqui dama G3 cheque. O rei escolhe aonde quer levar o mate, rei H1, dama por G2, mate. E aqui depois de bispo por C4, então, se torre E1, simples dama D2, se torre E8, bispo G8. Esse peão está passado, não tem como criar qualquer ameaça contra o rei adversário e a partida está irremediavelmente perdida para as brancas. Realmente uma aula de siciliana que o Magnus Carlsen deu aqui para o francês. Parabéns ao Magnus Carlsen. O que aconteceu com a tabela? O Magnus Carlsen ele empatou em pontos com o Ding Liren, porque o Ding Liren na partida contra o Mamedjarov acabou empatando, ou seja, Magnus Carlsen venceu, Ding Liren empatou, empataram em pontos e o que vai acontecer? Vão jogar aí o torneio, vão jogar aí as disputas do tie-break, partidas rápidas e partidas blitz. Então vamos ver o que vai dar. Amanhã eu vejo vocês com as partidas então deste match de desempate entre o Kung Liren,
como a gente está cunhando aí o Ding Liren aqui no canal, e o Magnus Carlsen. Vejo vocês lá então, um grande abraço a todos vocês, obrigado por assistirem, compartilhem com os amigos, coloque o curtir no vídeo para fortalecer o nosso canal e a gente se vê lá. Até mais!